A paz do Senhor, amados irmãos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, coordenadores e demais pessoas que estão nos assistindo. É um prazer imenso podermos estar aqui mais uma vez para transmitir mais uma aula promovida pela equipe Capé de Sande para oferecer subsídios com o intuito de ajudar os nossos professores a prepararem melhor as suas aulas. Hoje nós temos a honra e o privilégio de termos mais uma vez aqui conosco o pastor Saulo e também o nosso amado diácono irmão Sérgio, que estarão fazendo considerações relevantes e também trazendo profusas contribuições com o objetivo de auxiliar a cada professor que está nos assistindo no preparo da sua aula, a qual será ministrada em suas salas para os seus alunos. Na lição de hoje, lição de número 8, desse assunto maravilhoso que estamos tratando nesse trimestre, cujo tema é Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo. Estaremos falando sobre a plenitude do Espírito Santo. E a leitura que serviu de base para o nosso comentarista, pastor Rogério, está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 13. E eu gostaria de fazer a leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então nós temos visto em lições passadas que o Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade. Sendo Deus, ele é eterno e esteve presente em toda a criação. Nós sabemos e cremos que existe apenas um Deus que coexiste em três pessoas. E eu sempre que estou dando aula, ministrando sobre isso, eu sempre digo aos meus alunos para não tentarem entender isso. Porque se nós tentarmos entender isso a fundo, a gente corre o risco de ter sérios problemas. Porque é o finito tentando entender aquilo que é eterno. Então, o compositor, por exemplo, eu disse isso quando estive aqui comentando a aula de número 6, o compositor e cantor e líder da banda, Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, em uma de suas composições, ele escreveu o seguinte verso: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E eu tenho certeza, amados, pastor Saulo, irmão Sérgio, que ele morreu sem conseguir entender isso, né? E nós vimos também em lições passadas que o Espírito Santo atuou durante todo o Antigo Testamento. Então nós vemos diversas manifestações ali do Espírito Santo. A Bíblia registra diversas passagens onde ele se apossava de algumas pessoas e essas pessoas faziam feitos sobrenaturais. Podemos utilizar como exemplo Sansão e tantos outros. E nessa aula, então nós vimos que ele é eterno, atuou durante todo o Antigo Testamento, mas nessa aula vai falar sobre
a plenitude do Espírito Santo. Então, antes de passar aqui para os nossos amados irmãos comentarem aí os tópicos que estão descritos aí na lição, eu gostaria só de fazer a leitura aqui da introdução, só alguns pontos, que diz o seguinte: a descida do Espírito Santo marcaria uma nova era para o mundo e principalmente para a igreja, né? Então nós vemos aqui, lá no finalzinho da introdução, que o Espírito Santo, em sua plenitude, dá às pessoas poder para revelarem Cristo com palavras e com ações. Quando nós falamos de plenitude, nós estamos falando daquilo que é completo, aquilo que é cheio. Então, a descida do Espírito Santo, ali no dia de Pentecoste, ela vai marcar, né, ela vai trazer algo novo, né, como disse aqui o comentarista na introdução, tanto para a humanidade quanto principalmente para a igreja. E eu gostaria que o nosso amado pastor Saulo fizesse aí as suas considerações sobre esse primeiro tópico, que traz aí para nós o seguinte título: a descida do Espírito Santo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, aos professores que assistem essa aula, que usam como mais um complemento, né, para a preparação da sua aula. Um prazer estar aqui nessa noite, juntamente aqui com o irmão Daniel e também o diácono irmão Sérgio. Mais uma vez é uma honra estar com vocês aqui para mencionarmos a palavra de Deus. E vamos então aqui ao assunto, falando sobre esse tema tão importante. A lição veio descrevendo por etapas, né, cada uma das partes aí desse processo, né, no contexto do Novo Testamento, que foi uma das aulas estudadas anteriormente. Estudamos sobre essa chegada do Novo, aqui no contexto do Novo Testamento. Depois da chegada dessa apresentação ao Novo Testamento, o próprio Espírito Santo atuando na vida de Jesus. E depois aqui os discípulos aguardando a promessa, que foi a lição anterior. Já essa lição de hoje trata exatamente dessa chegada da plenitude do Espírito. O tema que chama bastante atenção, e é importante até observar que o título da nossa lição usa a abordagem até mais feita e executada por aqueles que, em algum tempo, num confronto ao movimento pentecostal, denominou ou chamou, né, aqueles que recebiam essa plenitude do Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo, denominou-nos de pentecostais. E isso era como que se tivesse a intenção de pejorar, na verdade. Quando, na verdade, os pentecostais assumiram essa identidade, né, com o nome de pentecostais, apesar de o nome pentecostal não ter muita relação direta com essa ação do Espírito Santo. Esse foi só uma taxação mesmo que recebemos, porque, na verdade, é a plenitude do Espírito Santo, né? Talvez o nome mais correto que caberia aqui era o dom, ou os carismáticos seria talvez a forma mais aplicável, né? Mas nós recebemos como no intuito até de minorar, como pentecostais, e adotamos ou assumimos essa identidade, assim como os cristãos, quando chamados de cristãos lá na época da igreja primitiva, receberam também como que se tivesse numa intenção de ofendê-los, chamá-los de cristãos, e nós também de pentecostais. Mas nós assumimos essa identidade. Certo é que o tempo passou, e esses pentecostais, nós crendo no poder do Espírito Santo, esses irmãos que creram no batismo com o Espírito Santo, conforme descrito na palavra de Deus, tomaram posse desse nome de pentecostais, assumiram essa identidade crendo nisso, e hoje as denominações que em algum momento conflitaram com esse ensino da palavra de Deus, com o ensino do batismo com o Espírito Santo, passaram a vivenciar isso também. Hoje, muitas dessas igrejas consideradas até tradicionais recebem ou assumiram o batismo com o Espírito Santo,
talvez com uma roupagem um pouco diferente, sem assumir o nome de pentecostais, né, assumem o tema plenitude do Espírito Santo. E isso fica claro de que esse confronto teológico feito em algum tempo havia algum equívoco, né? Havia algum equívoco, porque, na verdade, o batismo com o Espírito Santo ele é real, é verdadeiro. E o que a lição de hoje trata é a chegada desse momento na vida dos discípulos, não é isso? Eles estavam lá buscando, nós vimos em todas as lições anteriores esse momento no Novo Testamento em que o Espírito Santo começa a atuar no Novo Testamento, na própria vida, desde a concepção de Jesus, né? A gente vê João Batista no ventre da mãe sendo cheio do Espírito Santo. A gente começa a ver, então, esse mover do Espírito no contexto do Novo Testamento diferente do que nós aprendemos, ouvimos acontecer durante o Antigo Testamento. Nesse Novo Testamento ele vem de uma forma poderosa. E aí, o que o autor da nossa lição aqui, pastor Rogério, traz para nós aqui de uma forma bem explicada, bem detalhada, trazendo primeiro o tópico aqui, a descida do Espírito Santo. Ele fala de cara nessa primeira parte introdutória aqui sobre o propósito, né? O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, esse poder dado aos crentes, está tanto na introdução quanto no primeiro tópico, que ela tem um propósito, né? O Senhor concede o batismo com o Espírito Santo com um objetivo fim de dar poder à sua igreja para testemunhar do seu nome, para falar dele, para testemunhar dele. Esse é um revestimento de poder dado ao crente, totalmente separado daqueles que creem ou acreditam que o batismo nas águas se confunde aí com o batismo com o Espírito Santo, com diversas evidências, né? Tanto nos próprios evangelhos, quando Jesus se refere a essa manifestação sobrenatural e poderosa, quanto num tempo mais à frente, quando os discípulos estão agora recebendo esse poder, a partir de Atos 1:8, depois de receberem uma promessa do Pai para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, isso confirmado pelo escritor Lucas lá no capítulo 24, versículo 49, do Evangelho segundo ele escreveu, em Lucas, como também Atos capítulo 1, no versículo 8, né? Confirmando essa promessa, o Senhor orientando eles para que ficassem em Jerusalém até que eles recebessem esse poder. Os discípulos já eram seguidores de Jesus, por certo já haviam experimentado o batismo de João e agora eles iriam receber um poder sobrenatural impulsionando-os ou dando-lhes uma autoridade extraordinária para testemunhar do amor de Cristo. Então, no primeiro subtópico, o autor fala aí dessa manifestação sobrenatural. O que os discípulos vão experimentar, o autor fez algumas outras menções, né, de fatos sobrenaturais, mas eu gostaria de me ater única e exclusivamente aqui só a questão dessa manifestação sobrenatural, esse poder extraordinário. Os discípulos não podiam, ou talvez estivessem, essa é uma discussão, inclusive, dentro desse contexto teológico de como os discípulos estavam, em que posição estavam, se oravam ou não oravam, se cantavam ou não cantavam, se estavam quietos ou acomodados. Certo é que, num dado momento, algo extraordinário acontece dentro daquele ambiente, em que a palavra vai dizer que, como no texto bíblico base lido, vai descer como de um som. Eles escutam como um som. A gente percebe no texto que ali não houve, né, o som e o vento, mas eles ouviram isso, né? Eles ouviram esse ato sobrenatural. Esse momento precisava ser marcado por algo extraordinário do que os discípulos ainda não haviam vivido. Eles precisavam experimentar algo sobrenatural, como o próprio subtópico traz aqui. Algo que, de fato, fizesse um marco, como foi lido lá na introdução,
que mudasse o tempo. E esse vento e esse som que eles escutam é o marco sobrenatural, é um ato que Deus marca. Esse evento aqui, de fato, se nós analisarmos dentro da história, todos os outros batismos com o Espírito Santo acontecidos dentro do Atos dos Apóstolos, não teve mais som e não teve mais o vento. Ninguém mais ouviu isso. Esse foi um marco sobrenatural de Deus para aquele momento, para marcar o tempo, para ser um divisor do tempo e para dizer, está chegando agora um poder sobrenatural. Nós vamos encontrar diversas evidências a partir daí de batismo com o Espírito Santo, de manifestações sobrenaturais de Deus. Mas o som e o vento que eles ouviram naquele momento foi só naquele dia. Então é importante perceber que, e é claro que aqui o autor menciona alguns casos de atos sobrenaturais de Deus, e à luz da Bíblia nós vamos ver sempre Deus agindo de forma sobrenatural para marcar tempos, para provocar um divisor dentro do tempo. Acontece aqui. E eles, então, não vão mais ouvir, não vão ver mais esse mesmo movimento que acontece no dia de Pentecostes, mas a partir dali nós vamos ver por diversas vezes discípulos, novos discípulos, sendo batizados com o Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, recebendo um poder sobrenatural. O segundo subtópico, ou a letra B aí do subtópico, vai falar sobre as línguas repartidas como que de fogo. Veja que também essa é mais uma manifestação sobrenatural. Essa marca, sim, como definitivamente o registro de um poder de Deus extraordinário na vida daquele que recebe. E esse fato aqui ele vai acontecer a partir daqui como o selo, como algo, o poder de Deus sendo derramado, e de diversas formas. Os discípulos estavam ali naquele dia reunidos, buscando, esperando de Deus a promessa que havia sido feita, e eles recebem esse batismo com o Espírito Santo, eles falam novas línguas. A marca e o registro é o falar em novas línguas. Isso passa a ser um divisor. O autor até separa aqui a letra B e a letra C, falando na letra B, línguas repartidas como de fogo, e na letra C, falando em outras línguas, embora eu entendo aqui que, pelos discípulos, isso não faria tanta diferença. Se ter as línguas repartidas como que de fogo e falar em outras línguas, que ele fala aqui da glossolalia, que seria falar em línguas angelicais, né? Falar em línguas, em mistérios desconhecidos humanamente, como também ele coloca lá a xenolalia, que é falar um idioma desconhecido do ser, um idioma que você não conhece, mas tomado pelo Espírito Santo você tem condições de falar. Esses dois episódios ficaram caracterizados nesse dia da descida do Pentecoste. O poder de Deus que desce sobre a vida dos discípulos. E a partir daí esse evento vai se repetir por diversas vezes. Mas a gente vai percebendo que a marca é falar em novas línguas, é falar em outras línguas, idiomáticas ou não, sendo xenolalia ou glossolalia, eles estavam falando novas línguas, eles estavam tomados pelo poder de Deus, sendo revestidos do Espírito Santo e falando novas línguas. E isso contextualiza a nossa defesa do batismo com o Espírito Santo, da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Isso marca o chamado movimento pentecostal. Vamos usar o chamado até porque nós fomos taxados de pentecostais, né? O Pentecoste em si, na verdade, era uma das festas, era realizada 50 dias depois da festa das primícias, e coincidentemente foi no dia de Pentecoste, como lido no texto bíblico base, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, não tem relação nenhuma com o fato que vai acontecer, né? O apelido de pentecostais vai ser meramente porque nós nos atentamos para o fato acontecido nesse dia. Mas no evento em si não tinha relação com o dia de Pentecostes. A festa do Pentecostes, ela tinha um outro propósito totalmente diferente daquele episódio que aconteceu naquele dia.
Por isso nós recebemos esse nome, mas assumimos ele. E então, dentro do movimento pentecostal, o que marca uma pessoa batizada com o Espírito Santo é a capacidade de falar em novas línguas, é receber o poder. Só para evidenciar alguns episódios bíblicos que revelam que esse evento continuou, eu citaria o caso acontecido em Samaria, quando Felipe foi até Samaria para pregar a palavra. Felipe era um diácono, Felipe não era um dos apóstolos. Os apóstolos talvez ficaram retidos em Jerusalém e ainda pregando o evangelho lá, mas Felipe, numa fuga da perseguição, prega em Samaria, e ao pregar em Samaria, as pessoas não foram batizadas com o Espírito Santo. Quando a notícia de que pessoas em Samaria estavam se convertendo ao Senhor, e diz a Bíblia que eram muitos, eram multidões, Pedro e João são encaminhados, são direcionados para Samaria. E ao chegar em Samaria, a Bíblia diz que eles impõem a mão sobre esses crentes que haviam aceitado, crido no Senhor, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Veja que Felipe já havia batizado muitos deles nas águas, já haviam recebido o batismo nas águas, mas eles receberam ali o batismo com o Espírito Santo quando Pedro e João chegaram. Isso está claro no texto, versículos 16 e versículo 17 do capítulo 8. E além desse evento, no capítulo 10, nós vamos ver outro evento que separa esse momento do batismo com o Espírito Santo da manifestação poderosa do Espírito na vida das pessoas. É quando nós vemos Pedro também levado por aqueles 3 homens enviados por Cornélio, e quando ele chega na casa daquele homem, daquele centurião, que ele testemunha de Cristo, fala de Jesus naquele ambiente, aquelas pessoas creem em Cristo, aceitam Jesus como Salvador, recebe o batismo com o Espírito Santo, fala que enquanto ele ainda falava, desceu sobre eles o Espírito Santo, eles foram batizados, e aí na sequência você vai ver Pedro perguntando, lá no versículo me parece 46 ou 47, Pedro perguntando o que os impedia de ser batizado nas águas. Veja que está totalmente separado um batismo do outro para evidenciar que o batismo nas águas não é o batismo com o Espírito Santo. Além desse, nós temos diversas outras evidências, né? Em Éfeso, quando Paulo chega também, que impõe a mão sobre os irmãos que estão lá e eles falam novas línguas. É só para, então, a gente, nesse tópico da lição, deixar claro da descida do Espírito Santo em Atos 2 e da continuidade, né? Da permanência. No próprio texto, era interessante mencionar isso, diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vou fazer um pouco de abuso do passaram aqui, deixando claro que isso era um começo. Passaram a falar, nunca mais pararam, né? Então, só para contextualizar a importância e a relevância desse momento da plenitude do Espírito na vida dos discípulos. Então, nós vimos aqui muito bem comentado aqui pelo nosso amado pastor Saulo, sobre a questão aí da descida do Espírito Santo, e falando aí sobre essa manifestação sobrenatural. Quando nós falamos em manifestação sobrenatural, é aquilo que nós não conseguimos explicar, né, com palavras humanas. A gente não consegue identificar como exatamente essas coisas acontecem, né? E aí eu gostaria de ouvir aqui do nosso amado irmão Sérgio sobre essa questão aí dessa manifestação sobrenatural que a gente pode acrescentar aí, amado. Paz do Senhor aos professores, obrigado mais uma vez ao CAPED pela oportunidade. E eu acho interessante nesse episódio dessa manifestação sobrenatural do Espírito é que há uma discussão teológica se aquelas línguas, né, que foi o sinal que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, eram, primeiro, línguas humanas, segundo, línguas desconhecidas, e terceiro, se era algum tipo de dialeto sobrenatural enviado pelo Espírito. Só que aí, fazendo um estudo dentro dos próprios teólogos pentecostais,
Eu achei muito interessante a definição do Stanley Orton, quando ele diz assim, abre aspas, de modo geral, a xenolalia está contida na grossolalia. Ou seja, se eles falaram idiomas conhecidos, isso era uma manifestação sobrenatural, porque aqueles homens eram simples pescadores. É como você chegar num lugar simples hoje para evangelizar e o Espírito Santo vir sobre este local e, de repente, como eu já presenciei pessoas que nunca estudaram certo idiomas falarem aquele idioma. E, inclusive, eu vivenciei isso, que uma pessoa usada pelo Espírito, que foi batizada, ela veio falando um idioma que eu estava na época estudando e falou assim deste jeito ainda, estou te falando neste idioma porque eu sei que você entende. E aquilo foi maravilhoso. E depois eu perguntei para o professor, eu falei, você já estudou espanhol alguma vez na vida? Ele falou, não, nunca estudei nada. Então é uma manifestação de Deus, né? Bem verdade é, e aí pegando mais uma vez uma fala do irmão Saulo, por que que alguns irmãos que não acreditam mais nas manifestações dos dons, eles batem muito forte no movimento pentecostal? Entre eles, eu peguei a fala do John MacArthur, no seu livro É Fogo Estranho, onde ele chama os pentecostais de menino, onde ele faz críticas muito, vamos dizer assim, até maldosas contra nós pentecostais. Por quê? Porque, de fato, há em alguns lugares certos exageros, pessoas que, de fato, trazem fogo estranho para o culto. Mas uma coisa que eu acho maravilhosa nessa manifestação do Espírito é, primeiro, tinha um objetivo, né? E Paulo, quando ele vai dissertar sobre os dons de línguas lá para a igreja de Corinto, uma das coisas que ele fala é que as línguas servem de sinais para o incrédulo. Em que sentido? E aí um teólogo pentecostal chamado Ciro Sanches, em um dos seus livros ele cita assim, você imagina estar num culto e de repente um pecador, ele escuta línguas estranhas vindas pelo Espírito, que é coisa maravilhosa, é coisa bonita. Qual será a pergunta? Será a mesma que aconteceu nesse dia de Pentecostes. O que é isso? Chama a atenção. E aí, o Stalin, ele continua na sua sistemática, numa perspectiva pentecostal, dizendo que o milagre maior não era os discípulos falarem ou em línguas desconhecidas, angelicais, ou em línguas, em um idioma conhecido pelaquele povo. O milagre maior é que o Espírito pegou aquelas línguas faladas naquela sala de reunião e transformou o coração daqueles homens em salvação. Então, nesse sentido que eu vejo que o propósito maior da vinda do Espírito de forma sobrenatural é trazer salvação aos homens. Por isso que Paulo ele vai falar sobre o exagero das línguas. Por quê? Porque havia meninices na igreja de Corinto e não havia salvação. Quando há línguas vindas do Espírito, isso gera salvação, gera edificação. Um outro ponto que eu acho interessante nesse tema ainda sobre a vinda sobrenatural, a manifestação sobrenatural do Espírito eu estava estudando o Antigo Testamento, a maior evidência que o Espírito vinha sobre uma pessoa no Antigo Testamento ela profetizava. Quando o Espírito veio sobre os 70, lá no arraial de Moisés, o que eles fizeram? Profetizaram. Quando o Espírito veio sobre Saul, o pegou no meio do caminho, ele profetizou. No Novo Testamento, a maior evidência de que o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, que a pessoa recebia o Espírito, era o falar em línguas. Não é que seja exclusivo, mas era a evidência física, por assim dizer, mais nítida. Olha, essa pessoa ela recebeu o Espírito. Só fazendo um adendo, essa manifestação do Espírito sobrenatural, falar em línguas, não é sinal de salvação. É bom fazer este adendo, você professor, porque nós vivemos antigamente um grande erro onde pessoas que, por não falarem em línguas, colocavam em xeque a sua salvação. Primeiro os discípulos foram salvos porque creram em Jesus. Depois o Espírito Santo, de forma sobrenatural, veio sobre eles trazendo dons. Então essa é a regra. Primeiro eu sou salvo, eu creio na salvação, eu creio em Jesus. E o Espírito Santo só vai confirmando, me revestindo de poder, daqui em outros tópicos veremos,
para um objetivo maior. Então, em linhas gerais, o que eu tenho a dizer sobre a manifestação sobrenatural do Espírito é: por quê? Para que aconteceu isso? Para a salvação daqueles que estavam ali. Prova é que após todos ali perguntarem o que é isso, Pedro se levanta, revestido dessa manifestação sobrenatural, anuncia Cristo e muitas pessoas ali, 3.000, se convertem. Então, a maior evidência de que está acontecendo essa manifestação sobrenatural em um lugar é quando há salvação de pessoas. Amém, amados. O final do tópico primeiro, ele encerra dizendo que o Espírito Santo concede ao crente falar em outros idiomas. Conhecido, né, são idiomas conhecidos, mas estranho àquele que fala. Ou seja, ele está falando aquilo, mas ele não domina esse idioma. As pessoas entendem o que eles estão falando no seu próprio idioma, mas a pessoa que está falando, ela está falando ali por uma ação do Espírito Santo, né? E fazendo um link com isso, aqui o tópico segundo, né, vai trazer o episódio em que vão surgir as diversas línguas. Até então toda a humanidade falava uma língua só, né? Não se sabe ao certo qual era, existem diversas especulações para se descobrir qual era esse idioma original, mas nós sabemos que toda língua é um organismo vivo e as línguas ao longo da história, elas foram se transformando. A nossa língua portuguesa, por exemplo, que teve sua origem no latim, né, assim como o italiano, o espanhol, o francês, né? E a língua portuguesa é uma mistura da língua falada ali pelos romanos, né? O latim vulgar, que ao invadirem ali a península ibérica, né, se misturou ali com as línguas dos povos bárbaros, ali os visigodos, e se transformando no que nós temos hoje como língua portuguesa. E o interessante em tudo isso é que para se aprender um idioma não é da noite para o dia, né? Nós temos a língua portuguesa como nossa língua materna, mas qualquer estrangeiro que vier aqui, ou quando nós vamos aprender um outro idioma, tanto inglês, francês e tantos outros, isso não acontece da noite para o dia, porque a língua ela é muito complexa, né? Qualquer língua vai possuir aí 4 aspectos, né? Aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Então, tudo isso é complicado. Então, imagina lá na Torre de Babel, de repente, as pessoas estavam se comunicando ali, aquilo, por exemplo, sei lá, um tijolo, todos entendiam que aquele objeto ali tinha aquele nome, né? O som ao pronunciar era o mesmo. De repente, acontece que um vai se referir a um determinado objeto, já com um som diferente, um sentido diferente, né? Uma sintaxe diferente, né? E o mesmo acontece lá no dia de Pentecoste. Então nós vemos aí pessoas ali, como foi dito aqui, pessoas incultas, né, indoutos, e de repente começam a falar em outros idiomas, essa manifestação sobrenatural. Então, isso é importante, como foi dito aqui pelo comentarista, os diversos idiomas que existem atualmente aí no mundo, e para começar a falar uma língua, sem sequer conhecer o mínimo daquele idioma, é somente com uma ação sobrenatural da parte de Deus. E a gente vai avançando um pouquinho aqui para o tópico de número 3, ou tópico terceiro, que diz aqui, cheios do poder do Espírito Santo. Então eu gostaria que o nosso amado pastor Saulo, trouxesse algo para nós sobre isso. De que forma esse poder é concedido, para que, né, o crente recebe esse poder do Espírito Santo, né? E o que nós fazemos, o que o crente faz com esse poder, ele recebe para quê e o que ele, né, deve fazer com esse poder, qual é a finalidade desse derramamento do poder do Espírito Santo. Conforme mencionado aqui pelo comentarista da lição, o pastor Rogério bem coloca aqui,
que o Espírito Santo, anteriormente, ele era dado por medida, ele se manifestava esporadicamente. E no dia do Pentecostes, os discípulos recebem o poder de Deus de uma forma sem limite, sobrenatural, dando-lhes uma autoridade extraordinária. A primeira grande evidência, já mencionando o tópico, o primeiro subtópico aí, o tópico A, em que o comentarista da nossa lição diz que eles eram cheios, ou a pessoa recebe a plenitude do Espírito para pregar a palavra. A evidência no dia do Pentecoste ficou muito claro isso, né? O próprio apóstolo Pedro, ao ser cheio do Espírito Santo, depois das pessoas ficarem atônitas, vendo o que estava acontecendo no meio deles, o poder de Deus que estava caindo no meio deles, eles, pasmos com aquilo, a pergunta é essa, como já mencionado pelo nosso irmão Sérgio. Que quer isto dizer? E ele, cheio do Espírito Santo, agora tomado pelo poder de Deus, eu não sei se fosse qualquer outra situação, se Pedro estava apto a fazer tal pregação. Mas naquele dia, cheio do poder do Espírito Santo, eu costumo brincar que Pedro deve ter arrastado um banco lá para a porta da igreja, e alguém deve ter dito assim, agora Pedro vai jogar banco em todo mundo lá fora, porque chamaram eles de bêbado, porque diz que uns perguntaram e ficaram pasmos, mas outros zombaram, dizendo que eles estavam bêbados àquela hora da manhã. E aí pode ser que aquilo, no Pedro antigo, talvez alguém pensasse, Pedro vai resolver isso agora com violência. Ele arrancou a orelha de um outro soldado lá por muito menos, agora vai ter confusão. Eu brinco, né, com isso. Na verdade, a gente sabe que não foi bem assim. Pedro, já tomado pelo Espírito Santo, foi cheio de autoridade, pregou talvez o sermão mais importante da sua vida, porque ali ele contextualiza dentro de um cenário histórico, profético e poderoso, trazendo lá a mensagem de Joel, dizendo que aquilo era uma promessa de Deus e que ela estava se cumprindo. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 2, a gente vai ler que esses homens eram homens indoutos, que não eram letrados, esses homens eram pescadores, homens simples, e que falava com uma autoridade que ele deixou as autoridades pasmas pela autoridade e o poder que eles foram tomados naquele dia. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Às vezes a gente fica prestando atenção, e eu sou muito atento a todo esse movimento, principalmente o que o Pentecoste faz conosco na autoridade no mover do Espírito. Esses dias eu estava na estação de trem e tinha uma caixa, um alto-falante lá em cima no viaduto, onde todas as pessoas que estavam aqui na estação de Santo André ouviam essa pessoa pregar a palavra. E eu pensei comigo, eu falei assim, se não for tomado pelo Espírito Santo, você não tem nem coragem de fazer uma coisa dessa. Mas eu falei assim, o que o Espírito Santo pode fazer com a pessoa? Toma-o com poder de tal forma que ele não tem temor, ele vai com ousadia. Às vezes você está ali dentro de um vagão de trem, tem um irmão ali tomado pelo Espírito Santo, falando a palavra de Deus, anunciando a salvação, anunciando as promessas da palavra de Deus, para a gente sair talvez até dentro desse contexto do quadrado, né? Que às vezes a gente quer entender que o Evangelho só tem uma forma de ser pregado, de ser falado, de ser entendido, e tem as diversas, a multiforme sabedoria de Deus, que o toma com poder para poder, na ousadia do Espírito, você ministrar a palavra, você pregar a palavra, tomado pelo Senhor e pelo seu poder. Em condições naturais, às vezes uma pessoa com bom domínio de uma oratória, com um bom conhecimento da letra, talvez ele até tente pregar a palavra, mas será sem unção do Espírito Santo e será perceptível. Jamais ela produzirá o efeito que produz um homem cheio do Espírito Santo. Que esse sim pode ser indouto, ele pode não ter capacidade humana, ele pode não ser letrado, ele pode ser um homem que não tem nenhum diploma, mas cheio do Espírito Santo, ele é tomado com tal poder, que ele prega a palavra e ela soa como um chamamento de Deus à salvação àquele que ouve. E é esse o propósito para que o Espírito Santo
nos reveste ou nos traz a sua plenitude. Além de nos encher para pregar, além de sermos cheios para pregar, com tantas evidências que nós temos, né, no contexto de Atos dos Apóstolos, nós temos também, até os dias de hoje, essa realidade, essa vivência com essa realidade. Nós somos cheios também para curar. Os apóstolos, o autor da nossa lição até faz questão de mencionar, mostrando que, como no princípio, na igreja primitiva, tomados pelo poder de Deus, os discípulos anunciava até a sua sombra passou a curar os enfermos. E eu vou ser sincero, irmão, eu queria entender como que alguém pode pregar evangelho, levar uma ministração de cura sem o poder do Espírito Santo, sem ser batizado com o Espírito Santo. O que a gente vê, o contraste que a gente convive, até apesar das grandes discussões no campo teológico, mas no campo prático do Evangelho, o que a gente percebe é uma frieza e uma falta de autoridade por parte daqueles que descreem. E nós vemos que aqueles que creem no batismo do Espírito Santo e que aceitam e são revestidos, fazerem obras extraordinárias, marcarem o seu tempo. Os grandes avivamentos em toda a história vêm contando esta realidade, vêm marcando isso, mostrando que, cheio do Espírito Santo, nós podemos fazer algo extraordinário. Os discípulos fizeram e a igreja continuou fazendo e isso não parou. O dia de Pentecostes só foi um marco inicial para a história dessa igreja que ainda não se findou. E nós continuamos fazendo essa obra, inclusive na autoridade do Espírito Santo. Ou com imposição, ou sem a imposição de mãos, continuamos operando curas pelo poder do Espírito Santo. Porque assim como ele atuou em Cristo, ele atua na vida da igreja para que ela possa realizar milagres de cura, como os discípulos fizeram no tempo da igreja primitiva. E por último, para encerrar aqui, traz aqui o contexto de cheios de discernimento. O autor faz questão de mencionar aqui o episódio acontecido pela revelação em que Pedro, cheio do Espírito Santo, quando recebe Ananias e Safira, que vieram combinados, né, de trazer-lhe uma mentira, foi revelado ou foi discernido pelo Espírito essa mentira combinada anteriormente. E esse contexto fala exatamente do contexto dos dons espirituais manifestos no Novo Testamento, mencionado talvez lá pelo apóstolo Paulo, o conjunto dos 9 dons mais destacados, embora eu creio que haja outros, mas ali tem 9 destacados, e desses 9 destacados, que a gente tem uma convivência muito real com todas essas operações extraordinárias. E o poder do Espírito Santo, creio que nas próximas lições estaremos tratando mais individualmente dos dons espirituais, tem uma lição dedicada exclusivamente para isso, mas é importante a gente ter esse contexto em mente de que o crente ele recebe os dons espirituais exatamente para... recebe o batismo com o Espírito Santo e, como consequência dos dons espirituais, há também aqui mais um contexto de discussão teológica, né? Só crentes batizados com o Espírito Santo recebe dons espirituais. Parece um tanto discutível isso, mas eu acredito que uma pessoa já tomada por Deus nos dons espirituais, como eles são dons ligados ao poder do Espírito Santo, automaticamente essa pessoa está dentro já de um contexto de ter sido batizado com o Espírito Santo. E embora todos os dons mencionados na Bíblia, o conjunto de dádivas, né, os dons carismáticos de Deus dados aos homens, todos eles, para aqueles que servem ao Senhor, que creem no Senhor Jesus, todos esses dons recebidos é uma ação do Espírito Santo na vida dele. Mas esses dons de poder, eles estão intimamente ligados a uma ação de uma plenitude do Espírito Santo, de uma pessoa cheia do poder. E, consequentemente, ele faz cheio do poder o que Pedro faz aqui. Não adianta vir com a mentira, porque Deus vai dar o discernimento. Não adianta vir com a inverdade, porque Deus... E o que às vezes nós estamos vivendo é um pouco das inseguranças. O que eu percebo dentro desse tempo é uma igreja que às vezes ela está meio acomodada em relação ao próprio batismo com o Espírito Santo, por diversos fatores, até por controvérsias muito teológicas. Então, os crentes estão meio que, muitos nem acreditando mais,
Eu vi uma jovem comentando um pouco tempo atrás, eu estou buscando outras prioridades. Como que se no Evangelho o batismo com o Espírito Santo não fosse uma prioridade? Mas como, até por uma questão talvez de tradição, nós viemos de uma formação bíblica e eclesiástica de que quando você aceitava Jesus como Salvador, a primeira busca sua era o batismo com o Espírito Santo. Isso era uma orientação natural. E nós íamos na busca disso de forma tão intensa até que fôssemos batizados com o Espírito Santo. Ninguém se acomodava a não ser. Então eu tenho visto, às vezes, até jovens hoje, adolescentes, sendo tomados por Deus, cheios de sabedoria, até pregando a palavra de Deus, mas colocando o batismo do Espírito Santo como que se pudesse relegar a importância disso a um segundo momento. Na hora que eu tiver tempo, eu busco o batismo do Espírito Santo. E isso é uma prioridade. O crente precisa ter essa consciência, porque é isso que vai lhe dar poder para poder pregar a palavra, para curar os enfermos e para, inclusive, ser usado nos dons espirituais. Então, eu creio que tem um propósito extraordinário do Senhor aqui, e nós não podemos desprezar isso. A igreja precisa retomar o caminho da busca com o batismo com o Espírito Santo, né? Fiquei feliz demais, passamos uma escola bíblica de obreiros falando sobre avivamento, né? E mostrando a atuação do Espírito dentro do templo da igreja primitiva. E hoje, a igreja de hoje não pode deixar isso em segundo plano, para um segundo momento. Ela precisa viver a intensidade do batismo com o Espírito Santo para, na autoridade do Espírito Santo, continuar pregando a palavra, curando os enfermos e sendo usada nos dons espirituais. A falta e a escassez disso tem trazido, às vezes, dentro do contexto da igreja, frieza, incredulidade, crentes que às vezes duvidam de que Deus possa, de fato, revelar, manifestar o seu poder de maneira extraordinária para o conserto e salvação daqueles que são destinados à salvação. Então é importante a igreja dar valor e a gente voltar a buscar a plenitude do Espírito Santo no nosso meio, com mais intensidade. Não que ele está totalmente desprezado, o meio pentecostal não abandona isso, mas nós entendemos que precisa ser retomado, talvez, nos mesmos moldes que a Igreja Assembleia de Deus, em especial, que é o nosso caso por denominação, foi formada, né? Talvez numa dissociação até denominacional com outra denominação na época da sua formação, exatamente porque o que marcava essa igreja era o batismo com o Espírito Santo. Amados, estamos caminhando aí para o final da nossa gravação, mas eu gostaria ainda de ouvir aqui do nosso irmão Sérgio sobre essa questão aí essa manifestação sobrenatural, esse poder que o crente recebe, né? Nós sabemos que isso tem um propósito. Isso ainda acontece nos nossos dias, né? Nós estamos vivenciando isso. Até quando isso, né, vai acontecer, essa manifestação plena do Espírito Santo aqui para nós enquanto igreja, né? E qual é o objetivo disso, né? Para que o crente ele é revestido do poder do Espírito Santo? Duas coisas eu vejo dentro dessa questão, por que Deus nos dá poder. Primeiro, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele diz assim, ó, para os discípulos: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus me dá poder é para eu testemunhar, né? E testemunhar é a prerrogativa de quem viu ou experimentou alguma coisa. Então, se eu experimentei o poder de Deus, e junto com o poder de Deus vem o amor de Deus, vem a salvação, vem o gozo da salvação, qual será a minha primeira ação? Eu quero anunciar, eu quero testemunhar, eu quero dizer como é bom. Segundo, a implicação maior desse poder é somente podemos ser cristão a partir do poder do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, do versículo 1 a 8, Paulo ele vai dissertar e vai dizer o seguinte: olha, por próprias forças, por capacidade própria, ninguém consegue agradar a Deus. É pelo Espírito Santo, né? Então você veja como que esse revestimento de poder ele traz consequências muito maiores, né?
E aí até fazendo aqui um adendo, eu acho que é interessante o professor trazer essa reflexão dentro da sua sala de aula em alguns congressos prega-se o batismo com o Espírito Santo, mas não se explica para que Deus quer me batizar com o Espírito Santo. E quando eu, por exemplo, fui batizado com o Espírito Santo na minha adolescência, eu sabia para que Deus estava me dando aquilo, porque eu fui ensinado. Deus está te dando poder, Sérgio, para você vencer o mundo, para você anunciar a Jesus e para você ser testemunha de Jesus aonde você passar. O que nós vemos? Que algumas pessoas, elas até recebem, elas até experimentam, mas elas não sabem o que fazer com essa ferramenta, né? E aí você pode falar, mas os discípulos não foram assim. Se você pegar o processo dos discípulos, você vê que eles ficaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus. E Jesus constantemente falando, ó, vocês estão recebendo o Espírito está sobre vocês. Quando eles estavam prontos, preparados, Jesus falou, ó, só fiquem em Jerusalém, porque aquela plenitude agora virá sobre vocês, porque vocês estão prontos, vocês sabem, vocês saberão o que fazer com isso, né? Um outro ponto, terceiro ponto aqui para eu finalizar a minha fala sobre ser cheio do Espírito em Atos dos Apóstolos, se você ler todo Atos, você vai ver que mais ou menos ali há 9 referências sobre pessoas cheias do Espírito, né? E interessante que cada uma dessas pessoas, elas reagiam diferente quando elas eram cheias do Espírito. Falaram em línguas, curas, mas a manifestação principal é ousadia para testemunhar e pregar. Então, quer saber se uma pessoa de fato experimentou essa plenitude ou está cheio do Espírito? Ela tem ousadia para anunciar Jesus. E aí, eu faço algumas considerações para nós pensarmos. Se eu estou tão cheio do poder, se a igreja está vivendo este poder, essa plenitude, por que se anuncia tão pouco Jesus? Por que há tão pouca salvação em nossos cultos? O escritor aqui coloca sobre curas. Por que há tão pouca cura em nossos cultos? Primeiro, porque nós não trazemos os doentes, porque nós não cremos na realidade de um batismo que cura. Segundo, nós não temos discernimento. Fato é que muitas das vezes, e aqui é até uma reflexão dura, a exemplo de Ananias e Safira, a mentira está tomando conta do nosso meio e nós não temos discernimento. Por quê? Porque nós não estamos, na verdade, cheios. Ou melhor, em alguns casos estamos cheios, mas não sabemos fazer uso dessa dádiva, dessa plenitude do Espírito. Então, a reflexão que fica aqui para nós, dentro desse tópico Deus me deu poder para testemunhar, para ser cristão de verdade, porque essa é uma das prerrogativas do batismo. Eu me torno crente de verdade. Sabe o meu avô que dorme no Senhor, ele dizia, crente até o tutano, porque o Espírito faz isso, né? Ele vai me convencendo, ele vai mostrando os meus erros e vai me fazendo uma pessoa muito melhor. Então o batismo com o Espírito Santo me torna uma pessoa melhor. Eu gostei aqui, eu estava pensando, o exemplo que o irmão Saulo deu de Pedro, de fato. O Pedro antes dessa plenitude, gente, com certeza ele ia pegar o banco, ele ia brigar, vocês estão me chamando de embriagado, sou um galileu, né? Eu sou um judeu. Não, o Pedro transformado ali, ó, vem cá que eu vou explicar o que está acontecendo. Então, a realidade de um batismo é um batismo que transforma. O homem mais sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, pega todas as nossas imperfeições e transforma isso para nos tornarmos úteis para o serviço do reino de Deus. E volto a dizer, sem tais ferramentas é impossível avançar no reino de Deus. Por quê? Porque nós não lutamos contra um inimigo que tem armas físicas. Teologia é muito boa, eu gosto de teologia, eu gosto de livro, eu amo ler. Mas há um momento que o meu livro, o meu conhecimento, a minha teologia não consegue alcançar. Aí entra o poder. Que, como já foi falado pelo irmão Saulo, pega os grandes avivamentos, John Wesley, Spurgeon, o próprio movimento assembleano, homens simples às vezes, mas que alcançavam, tinham alcance a sua pregação. Por quê? Porque eram revestidos de poder. Por outro lado, homens cultos, como o próprio John Wesley,
mas que não faziam do seu conhecimento terreno, da sua teologia, do seu conhecimento de grego, a sua ferramenta principal, mas sim o revestimento do poder, o Espírito sobre ele era a sua ferramenta principal. E aí você olha e fala assim, poxa vida, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, mas era porque ele tinha uma excelente oratória? Não. É porque você pega a vida do próprio Spurgeon e ele fala, eu dependo do Espírito. E as pessoas ouviam e viam nele a pregação ungida pelo Espírito. Então, se queremos ter isso na nossa pregação, no nosso ministério de cura, queremos ter discernimento, saber o que está acontecendo, temos que continuar buscando essa plenitude do Espírito. E assim, Deus, Ele tem abundância para dar para quem quer. Estamos chegando ao final do nossos comentários, nossa gravação desta videoaula. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de podermos compartilhar a sua poderosa palavra. Aos amados irmãos, pastor Saulo, nosso irmão diácono, irmão Sérgio, pelas proeminentes considerações. E a todos vocês que nos acompanharam neste vídeo, o nosso desejo é que você tenha uma aula abençoada. Lembrando sempre sobre a importância de se preparar para a aula, não fique somente com esses comentários que foram trazidos aqui, mas pesquisem outras fontes, busquem outras fontes confiáveis para que você possa ministrar a palavra do Senhor. Quero pedir ao nosso amado pastor Saulo para fazer aí uma oração, fazer as suas considerações finais e fazer uma oração agradecendo a Deus por esses momentos que passamos aqui. Agradeço esta oportunidade, louvo a Deus pela Escola Bíblica Dominical, pela vida dos professores que acompanharam essa aula. Nossa oração nesse momento é exatamente para que o Senhor possa abençoar, você tenha uma aula produtiva, que ela seja edificante, que seja um momento importante na vida dos alunos, buscando inclusive isso, né, o propósito de incentivar os seus alunos a serem cheios da plenitude do Espírito Santo, como o título dessa lição. Então nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Pai amado e santo, nós te louvamos, engrandecemos o seu nome, por esta oportunidade, por esta aula que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, ministrando ao Senhor, discutindo mais um tema voltado para a plenitude do seu Espírito. Meu Deus, eu quero te pedir para que venha com poder, com graça, com autoridade, encher, Senhor, cada professor da tua unção, reveste-os de poder para ministrar esta aula, que enquanto ministram, Senhor, vidas sejam tomadas pelo seu Espírito, vidas sejam revestidas de poder. Ó Senhor, que a sede de ser cheio do seu Espírito, cheio da plenitude do Espírito, possa acontecer na vida de cada aluno, Senhor, que vai aprender, que vai ouvir, que vai sentar para aprender esse assunto. Ó meu Deus, eu te clamo em favor do CAPED, em favor dos professores, em favor do ministério. Ó Senhor, abençoe assim esta aula grandemente. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe, pastor Saulo. Amém. Deus abençoe, irmão Sérgio. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam. Amém.